aí, Ana Luísa, bom dia, tudo bem? Quem mais? Quem mais? Deixa eu ver, Arthur Rodrigues, Bárbara, ok, tudo bem, Ana Luísa, tudo certo? Deixa eu ver quem mais está aí. César Augusto, já tínhamos conversado. Oi, tudo bem então, que ótimo. Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Hoje já um pouco melhor. Ontem, ontem eu estava bem cansado. Ontem, anteontem foi bem corrido, puxado. Esses dias têm sido puxados, né? Fechamento de trimestre não é mole não, né? E aí mais materiais para disponibilizar foi bem puxado. Mas hoje já estou mais tranquilo. Faz parte, né? Faz parte. Tem momentos de mais sufoco, né? Não tem jeito. Muito bem, muito bem. Bom dia, Walter. Tudo bem? Estou vendo aqui também o João Gabriel Tudo, Rocha. bom dia, professor. Opa, tudo certo? Bem-vindo. A Tayla também entrou aí. Tayla, bem-vinda. Bom dia, Júlia. Tudo certo? Lídia, Luan, Eduardo, bom dia, bom dia. Muito bem, gente. Bom, eu vou dar um bom dia geral para todos os que estão presentes. Ainda provavelmente mais gente deverá entrar, né, na sessão. Por enquanto, nós estamos em 32 aqui. Né? Deixa eu para o pessoal se assustar e cair da cadeira, né? Então, bom dia a todos, bem-vindos. Hoje nós vamos ter, então, a partir de agora, até o meio-dia, aproximadamente. Bom dia, João Gabriel, Vinícius Faria, que estão entrando agora também. Nós teremos, então, as nossas primeiras duas aulas de revisão, visando aí um pouco a retomada dos conteúdos, né? Uma vez que alguns dos que estão presentes, o pessoal dos quartos anos, principalmente, um pessoal que já está há 2 anos sem ver história, né? Porque no antigo PPP, né? João, é isso aí. Vocês tinham, na verdade, o programa de história previa de ser trabalhado no primeiro e segundo ano, então ficaram no terceiro ano inteiro e o quarto ano sem história. Isso, evidentemente, na hora de um vestibular, pesa um pouco, né? Pesa um pouco, ou pesa muito. Né? Então, acho que vai ser, acho não, eu sei que vai ser de extrema valia esse momento que nós vamos ter aí, esses momentos que nós teremos agora aí nesses sábados, hoje, dia 9 de outubro, e depois a outra data é 29 de outubro, né? São as datas que a gente terá, então, aulas de história, e aí houve uma proposta da coordenação do TechPUC de uma vez que nós temos aí os estagiários, né, da PUC, os nossos formandos aí do curso de História, né, prestes a entrar no mercado de trabalho também, né, buscando exercer essa atividade, de eles, então, fazerem essa revisão nos sábados. Então, vou pedir aí a colaboração de todo mundo. Vocês podem reparar, eu coloquei todos como moderadores, até para que os estagiários pudessem utilizar os recursos do Black, poderem trabalhar os conteúdos com vocês, né? E são eles, então, que farão essa revisão. Hoje trabalharemos duas temáticas. Nos primeiros 50 minutos, a partir de agora, a equipe, então, do professor Wilton, vou chamá-los assim, afinal, né? Da Viviane, do Matheus e do Walter trabalharão Grécia, né? Farão uma revisão, então, dos aspectos mais importantes ligados à história da Grécia Antiga, e no segundo momento, né? Então, a partir das 11
11h05, né, começarão, então, a trabalhar a revisão sobre Roma, o segundo grupo, o Alifer, o Gabriel, o Leonardo e o Breno. Bem-vindos todos, vocês, tanto quem for trabalhar aí, os estagiários, quanto também os alunos lá do TecPUC. Saudades muitas de vocês todos aí, né, de poder vê-los, né, de poder estar com vocês aí, né. Mas, enfim, bom dia, Enzo. Bem-vindo, garoto. Né? Essas circunstâncias nos colocaram nessa condição aí. Guilherme Franco, bem-vindo, bem-vindos todos. Tá? Eu passo agora, então, a palavra ao grupo, para não tomar o tempo, né? Já são 10h19, para que vocês possam, então, nesses 50 minutos aproximadamente, fazer essa síntese com os aspectos mais importantes, então, da história grega. Está com vocês aí o Wilton, Viviane, Matheus e Anders e Walter, a palavra. E aos alunos, bom proveito aí, boa aula de revisão. Estarei aqui acompanhando também, evidentemente. Então, pessoal, bom dia a todos. Desculpa. Pode começar, Hilton. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Grécia Antiga. Eu, a professora Viviane, Matheus e o Walter. Primeiro vamos falar sobre os períodos da história grega. É muito importante, principalmente para o vestibular, vocês poderem compreender todos esses períodos da Grécia Antiga, assim como de Roma, né, que vocês vão ter na próxima aula, para vocês poderem poder responder as perguntas, né. Então, primeiro, falar sobre a realeza micênica, a Idade do Bronze, que foi um período do século 16 e 12 a.C., ou seja, 1200, 1600 a.C., período das Trevas, que é a Idade do Ferro, que é do século 11 ao 9 a.C., ou seja, 900 a.C., o período arcaico, século 8 a 6 a.C., o período clássico, que é bastante comentado nos vestibulares, do século 5 ao 4 antes de Cristo, o período helenístico, que é muito importante, vocês poderem até depois focar mais nisso, o século 4 ao 2 antes de Cristo. Sobre a realeza micênica, ela é o período, como eu falei, do século 16 a 12 a.C., e a vida social aparecia centralizada em torno do palácio, ou seja, dentro do que era político, religioso, militar e também reunia a economia, né? O rei Anax concentra o poder e todos os elementos dessa sociedade grega. É importante lembrar que esse período ele é um período que antecede a formação do povo grego, porque, na verdade, o povo grego ele é uma mistura de vários povos. Antes deles serem invadidos pelos dórios, eles tinham na verdade, era uma mistura, assim, que nem, por exemplo, quando você fala sociedade micênica e os gregos eles tiveram bastante contato com o pessoal da ilha de Creta, que fica ao sul ali da Grécia. Então, o período das trevas, da Idade do Ferro, ele é o processo de formação da sociedade grega, ou seja, é um período onde a Grécia acaba se formando, vamos dizer, as cidades-estado, né? E o século XV a.C., os habitantes da ilha de Creta sofreram a invasão de outros povos. Na verdade, os gregos eles sofreram a invasão de vários povos, mas o que foi mais prejudicial para o povo grego foi a invasão dos dórios, que acabaram com a Grécia, vamos dizer assim, que eles chamam até de diáspora grega, né? Porque
uma parte da população grega acaba sumindo. Então, vamos dizer, período micênico, né, de 1950 a 1100 a.C., tem a invasão dos aqueus, dos eólicos e dos jônios. E teve a construção das primeiras fortificações contra os povos inimigos, né, os vizinhos, né? Mas o problema dos dórios é que eles acabaram desenvolvendo uma tecnologia militar que era a fabricação de bronze, de armas de bronze, que acabava que acabava destruindo o material bélico dos gregos. Então, os gregos não conseguiram segurar a invasão dos dórios. Então, existe também a primeira diáspora grega, né? Aí vamos falar sobre o período homérico. Exatamente, bom dia a todos. Bom, como o Ailton falou, após a primeira diáspora grega, né, que foi que resultou ali da invasão dos dóricos, a gente vai ter um segundo momento, que é o período homérico. Ele vai ali de 1100 a.C. a 800 a.C. Ele foi um período de desenvolvimento da população grega após a primeira diáspora. O período homérico, ele fica conhecido por esse nome, né? Ele tem esse nome devido ao poeta grego Homero, porque o poeta grego Homero ele fala um pouco aí dessa época através de dois poemas épicos, a Ilíada, que fala da Guerra de Troia, e a Odisseia, que fala ali do Ulisses, que foi um herói, um bravo herói, que lutou na guerra e contrariou os deuses e acabou recebendo uma punição. Bom, mas voltando aí ao período homérico, ele ficou ali marcado pela invasão dórica, né, da sociedade grega. Então, após essa invasão, ela passa por uma fase de reestruturação das colônias gregas. Após a primeira diáspora, os gregos se espalham pelo território e formam essas colônias. Dessas colônias, a gente tem o surgimento dos gênos, ou as comunidades gentílicas. As comunidades gentílicas eram como tribos. Então, eles viviam de plantações, né? Eles sobreviviam do que era a principal atividade era a agricultura. Tudo que vinha da agricultura era compartilhado entre seus membros. Que os membros dessas tribos eles eram constituídos por famílias. Então, e eram comandados pelo pátrio. O pátrio era uma figura muito importante. Ele era o chefe e a autoridade máxima do sistema. Então, ele possuía autoridade política, militar e religiosa, cada tribo ou cada gênero. Os gêneros também, além da figura do patriarca, eles tinham os membros que compartilhavam laços sanguíneos, ou seja, cada patriarca ele era da mesma família, da mesma cidades, elas foram crescendo, essas tribos, né, e acabaram tendo moedas próprias, tinham um exército próprio, uma forma de governo próprio, e também eles produziam suas próprias leis. Com isso, eles ficaram ali como fossem estados. Então, ali a gente tem a primeira parte da constituição de uma cidade-estado, ou uma polis. Ela era autossuficiente, porque cabe lembrar que essas comunidades elas eram distantes uma das outras. O território grego ali ele era bastante montanhoso, então uma cidade ela não conseguia dialogar com a outra por causa desses impedimentos, né, da montanha, do solo, enfim. Então eles acabavam se tornando autossuficientes. Mas essa comunidade, a comunidade gentílica, ela vai passar por ela vai sofrer ali um rompimento, ela vai entrar em decadência, porque essas tribos elas começaram a crescer demais. À medida que elas cresciam, começou a detectar o problema de alimentação. Como eles eram constituídos por famílias, eles compartilhavam alimentos, mas como essas tribos cresceram demais, eles já não conseguiam fazer mais isso. Além disso, também começou a população questionar ali a figura do pátrio, então eles passaram a exigir melhores condições sociais. Então, ali a gente vai ter essa segunda diáspora.
A decadência do gênero também, ele ocasionou uma fragmentação social e econômica, né, que contribuiu para a formação de uma nova estrutura social, dividindo entre os pátridas, os góticos e os tetas. Essa nova divisão social, ela também ela vai surgir junto com uma nova constituição da propriedade privada de terras. Essa nova propriedade de terras ali que vai ocorrer, só um momento, ela vai ocorrer ali, ela vai dar início ao período arcaico, que vai ocorrer entre 800 a 500 a.C. Então, o período arcaico ele vai ficar aí marcado pela consolidação das cidades-estados e das polis. A gente pode aí destacar a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. Então, essas cidades-estados elas passaram a ter duas características em comum. Com a cidade-estado tendo sua consolidação, elas passaram a ter todas a ágora, que eram espaços públicos, né, praças públicas, onde eram debatidos vários elementos importantes para a cidade, como a questão jurídica, o comércio, reuniões, encontros, debates políticos eram realizados na ágora, que ficavam geralmente no centro da cidade, e também toda a cidade passou a ter a Acrópole. A Acrópole ela ficava no ponto mais alto das cidades gregas, das polis. Geralmente, na Acrópole, você tinha construção de templos, palácios de reis, assembleias de cidades, e também serviam para a defesa, porque como ela ficava no ponto mais alto, ela era um importante ali para você se defender, você vê o inimigo chegando e você poder se defender. A sociedade, então, nesse período arcaico, ficou também marcada pela sociedade privada de terras, né? Então, o que acontecia? Os nobres, eles dominavam essa terra, porque na Grécia também o terreno ele era muito pobre. Você tinha dificuldades de plantar. Eram poucos terrenos que você conseguia fazer isso. Os nobres dominavam esse terreno, dominaram, né? E os escravos não, mas o restante da sociedade, eles não passaram a não ter acesso a esse terreno. Então, eles começaram a ficar excluídos ali da produção de alimento. Isso ocasionou uma imigração, principalmente ali na região do Mar Grego e na Península Itálica, nos territórios conquistados pela Grécia. E também a gente teve ali, então, com isso, a crise do alimento. O controle dessas terras, como foi falado, eles eram dos aristocratas, né? Eles que eram proprietários dessas terras férteis. O período também ele ficou marcado pelos templos, construção dos grandes templos, pela pintura, pela escultura, também pela filosofia. E importante é que, nesse período, eles passaram de ter só a visão, ter tomadas de decisão pelos mitos, pela mitologia, pela filosofia. Então, é ali a troca do mito pela razão. Também nessa época teve início as Olimpíadas, né, que eram jogos realizados ali pelos gregos, que na verdade eles não se denominavam gregos, sim helênicos, como uma forma de agradecer os deuses, retribuir os deuses. E nesse período também ficou marcado, como eu bem disse, né, teve ali Atenas, Esparta, principalmente ele ficou ali na questão de Atenas, a questão da democracia e também a sistematização das legislações. Agora eu passei para o meu colega Matheus falar um pouco mais sobre Atenas para vocês. Bom dia, pessoal. Então, como o Walter disse, vou falar um pouquinho aqui sobre a cidade de Atenas, né? Uma das principais cidades que até hoje existe na Grécia, né? Atualmente é a capital da Grécia, atualmente, né? Então, por que na época a cidade de Atenas vai ser muito importante, né? Para a Grécia de maneira geral, né? Ali, como está escrito no primeiro slide, né? Ela é uma cidade portuária, né? O que seria uma cidade portuária, né? Seria aquela cidade que é mais próxima do mar, né? Lembrando que Atenas ela vai ter uma grande marinha comercial, né?
vai ter uma grande marinha comercial que vai ser muito importante para o comércio dos atenienses e para a prosperidade econômica deles, né? Diferente de Esparta. Esparta era o contrário de Atenas. Esparta era uma cidade assim mais pro interior, né, da Grécia, né, pro interior. E ao invés de uma marinha grande, a Esparta tinha um exército grande, né? Atenas também tinha um exército também, mas eles não eram assim um exército tão numeroso ou tão poderoso quanto o dos espartanos, certo? Então o fato de ser uma cidade portuária vai ser ali de grande êxito para os cidadãos aí de Atenas, né? E assim como boa parte da Grécia, ela vai ter sim mão de obra escrava como princípio produtivo, né? Como vamos ter também séculos e séculos depois, né? Ali na Idade Moderna, né? Com a escravidão dos africanos, né? Séculos depois, né? E isso dava, né? Como está escrito ali, né? Dava tempo aos eupátridas a se dedicarem somente à política, né? Esses eupátridas aí são basicamente a nobreza, a aristocracia de Atenas, né? A classe alta de Atenas, né? E a sua forma de organização política dos atenienses, né? Serviu de soberania sobre outras cidades que copiaram seu estilo, né? Mas se a gente for parar para pensar um pouco, né? A organização política de Atenas ela não foi assim tão não é tão fácil de entender, né? Porque ele passou por várias formas de governo ali desde o início até ali mais ou menos o século 2 antes de Cristo, como eu vou explicar no próximo slide para vocês. Beleza. A primeira forma de governo de Atenas que vamos ter, né, vai ser uma monarquia, né, onde o poder se concentrava no Basileu, o governo ali quase que absoluto para eles, né? E logo em seguida a gente vai vir os eupátridas, ou seja, essa aristocracia que vai ganhar cada vez mais influência em Atenas e acabar com essa monarquia, implantando uma oligarquia. Né? O que seria a oligarquia? Né? Acho que a maioria deve saber. A oligarquia seria o governo de poucos, né? De alguns ali, né? E lembrando que na época ter terra já era uma questão assim de poder, né? Pô, o cara tem muita terra, né? Então o cara tem poder mesmo, o cara tem muito poder, né? Essa oligarquia era governada através de um conselho chamado arcontado, esse palavrão aí que vocês leem aí, né? E é claro que essa forma de a oligarquia vai desagradar aos pobres, vai desagradar aos ricos, especialmente comerciantes, né? Que não possuíam nenhum direito, não possuíam representação política, enfim, não tinham como participar da política, né? Apenas trabalhavam e apenas, enfim, apenas só isso, né? Então vamos ver a chegada de Drácon, né, ali por volta de 621 a.C., né? Ele vai criar o primeiro código de leis escritas, né, da história. Serão leis bem rigorosas, extremamente rigorosas, né? Que para qualquer crime que você cometia, né, era pena de morte, na certa, né? Não tinha conversa. Cometer um crime era pena de morte. Né? Então, vai ser considerado um código de lei assim, muito rigoroso, bem intransigente, né? Muito intransigente. Logo em seguida, a gente vai ter Solon, 594 a.C., né? Que vai dividir a sociedade de maneira censitária, ou seja, dos mais ricos aos mais pobres, dos privilegiados aos não privilegiados. Né? Atenas vai presenciar também um período de tirania, né? Os eupátridas voltam ao poder através de um golpe, né? E governam de maneira autoritária, certo? E só ali no século VI, ou seja, bem depois mesmo, após revoltas, conflitos políticos e desavenças, é que a gente vai ter formado aí o governo que é o mais conhecido aí do pessoal aí, né, que ouve falar de Atenas, né, a democracia, certo? Quando a gente fala em Atenas, né, vem à cabeça de muita gente o termo democracia, né, que significa aí o governo do povo, o governo popular, certo? E pulando aqui E é claro que para ser um cidadão ateniense, né, havia algumas exigências. Havia aí algumas, pelo menos essas 7 exigências aí que vocês podem ver aí, né? A primeira, somente os homens livres podiam ser cidadão, né? Então, pensa, era apenas uma pequena parcela da população que podia ser.
tinha que ser maiores de 18 anos, como está ali na terceira exigência, né? Você deveria ser filho de pai e mãe atenienses, né? Não podia ser, tipo, pai ateniense, mas mãe espartana, ou o contrário, não, tinha que ser pai e mãe ateniense, né? Tinha que ser isso. Tem que ser nascido na cidade, né? Tem que ser nascido ali mesmo, né? Tem que ter um serviço militar obrigatório, né? 2 anos cumpridos, né? Possuir bens em Atenas, né? Terras, objetos em geral, né? Enfim. E, claro, né, mulheres, escravos estrangeiros, né, não desfrutavam nenhum tipo de participação política na cidade, né, como já é para imaginar. Agora, Esparta, Esparta. né? Pode falar, Wilton, pode falar. Aqui, então, é importante só dar uma ênfase aí, Matheus, na questão da democracia ateniense, que ela não era como você enfatizou ali, só que é importante para o pessoal que vai fazer o Enem, não era uma democracia ampla, ela era uma democracia que tinha exigências. A mulher não participava. É importante porque geralmente vai ter pegadinha na questão do Enem sobre isso. Atenas é uma democracia ampla? Não. É importante ali você se atentar ali que o Matheus falou daquela parte do slide ali, para ver que ela tinha uma democracia, mas ela tinha algumas exceções ali, né? O homem não podia participar, entre outros. Uhum. É bem apontado isso aí que o Walter falou, né? Democracia, na época, não era um governo amplo, né? Ela era um governo bem limitado, né? Mesmo apesar do fato de democracia significar o poder do povo, né? Mas para a época, povo, né? Quer dizer, aquela parcela da população que se encaixava nas exigências do slide anterior. Enfim, agora no caso de Esparta, né? Como eu disse num dos slides anteriores, Esparta era o caso contrário de Atenas. Enquanto Atenas ela era mais próxima do mar e tinha uma marinha mais poderosa, Esparta vai ser mais para o interior, né? Vai ser uma cidade até um pouco mais fechada e ela, ao invés de uma marinha poderosa, vai ter um exército bem poderoso, mas bem poderoso mesmo, né? Vou explicar um pouquinho mais isso mais para frente, né? Então a localização de Esparta, como eu disse, na parte da Macedônia, né? Bem ali no interior da Grécia, hoje o interior da Grécia, né? E a Esparta era dividida em 3 partes, melhor, 3 estamentos, podemos dizer, né? Primeiro são os espartanos, ou esparciatas, né, que eram os descendentes dos dórios, né, que o Wilton falou nos slides anteriores aí, né? Que formava a aristocracia guerreira dos cidadãos, ou seja, os soldados, né? Então, lembrando que Esparta também tinha essa questão do serviço militar obrigatório, só que para eles começava mais cedo, né? O serviço militar para os espartanos começava lá com seus 7, 8 anos de idade. Completou 7 anos de idade e ia direto para o exército. Tem um filme que retrata isso, inclusive que é o filme 300, que acho que muitos já devem ter ouvido falar, ou pelo menos assistido, né? Ele retrata bem isso, essa questão do serviço militar, né, em Esparta, né? Em segundo lugar, ali no estabelecimento temos os periecos, né, que eram homens livres, descendentes de povos nativos que foram dominados ali pelos dórios, né, e não possuem nenhum direito político, eles apenas se dedicavam ao trabalho, em especial ao comércio ou ao artesanato, né. Então você já vê aí essa questão aí, o trabalhador sendo excluído ali, né. Só os guerreiros mesmo podiam participar da política de Esparta. Em último lugar, ali bem na base da sociedade esparta, tem os iliotas, né, ou também são os escravos, né, de povos nativos que viviam na época, né, mas resistiram à invasão dória, né. Então a esmagadora maioria ali da população de Esparta na época, né, buscaram resistir a essa invasão, mas não conseguiram ir até o final, né, sendo assim transformados logo em seguida em escravos. Próximo slide, né. Então, as políticas... pode falar. Foi mal. Só dá. Então, ali,
o Matheus deu ênfase ali, né, em Atenas. A Atenas ela ficou conhecida por ter essa política, por ser um povo mais político, pensava um pouco mais na filosofia. Esparta vai ser completamente ao contrário, né? O foco deles ali, como até o Matheus falou, do filme 300, vai ser o exército. Tanto é que aqui, né, tem nessa questão das políticas de Esparta, a gente pode ter ali a divisão, como que ocorria, né, a divisão das lideranças da antiga Esparta. Então tinha um alforato. O que era um alforato? Então ele eles compartilhavam do poder com o rei. Então, os 5 eram escolhidos o Conselho dos 5 Élforos, e eles eram eleitos anualmente. Eles juravam o nome da cidade, enquanto os reis juravam por si mesmos. Então, eles faziam o papel de vigilantes das cidades. A gente vai ter o segundo ali, que é o órgão executivo do governo espartano, né? Então, ele vai fazer essa parte. Também tinha a questão da fiscalização e obediência às leis e à vida econômica dos cidadãos. Então, você vai ter essa fiscalização, porque como eles tinham ali o treinamento do exército, então era algo bem rígido, então era algo bem característico, né, de você ter toda uma organização, você tem que ter uma obediência severa às leis, e você controlava a vida econômica dos cidadãos. Então você tinha ali a Dark, né, que exercia as funções religiosas e militares e da judiciaria. A Jerusa, que era a Assembleia de Anciões Elaborados. Então, essa Assembleia de Anciões, eles tinham eles como uma enciclopédia. Então, eles tinham ali uma maior vivência, eles tinham a experiência para passar para os demais. E também tínhamos a APELA, né, a Assembleia de Cidadãos, que elegiam os membros da Jerusa e ratificavam suas decisões. Pontos importantes aí, né, da sociedade espartana. Pular para o próximo slide. Beleza. Então, e aí chegamos aí num dos últimos períodos da Grécia, né? Ou melhor, antes do período helenístico, né? Que vai aí do 500 a.C. até cerca de 378 a.C., que é o período clássico, né? A gente vai ver nesse período um avanço persa sobre a Península Grega, né? E é claro que isso vai levar a muitos, a boa parte das polis gregas a se unirem para enfrentar esse inimigo, que é o Império Persa, que estava avançando sobre o Ocidente na época. A Viviana ela já vai explicar um pouquinho melhor no próximo slide sobre essa guerra, né, que são as guerras médicas, né? Então, e esse período clássico vai ser caracterizado também para a gente ter, não está no slide, mas eu vou explicar aqui, né? Que vai ter, vamos ter os filósofos gregos que a gente conhece atualmente que moldaram a filosofia ocidental como a gente conhece hoje, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que são quase que os primeiros filósofos que vêm à cabeça das pessoas quando a gente pergunta sobre filosofia grega, né? Basicamente os primeiros, né? Eles vão vir com questões referentes ao conhecimento humano, a questão como é que funciona a questão das ideias, da experiência, né? Eles vão ser muito importantes para formular, né, e construir as bases da filosofia ocidental a partir daí, né? Eu não vou expandir demais, senão vai acabar dando o tempo aqui. Então eu vou passar a palavra agora para a Viviane para falar sobre a questão das guerras médicas. Ok, Matheus, obrigada. Então, período clássico. Por que período clássico? Porque foi um período exemplar, um período de referência de modelo de civilização. Como já foi falado, então, esse modelo de civilização que valorizava a democracia, o racionalismo, as culturas e o apogeu de Atenas. Esse período clássico ele foi marcado pela dominação das cidades-estados da Grécia, pela civilização macedônica, e também marcado pelo apogeu da civilização grega e também pelo seu declínio. Entendemos que é um momento, ao mesmo tempo, de apogeu e de declínio em função dos conflitos. Nós vamos ter, então, 2 conflitos neste período. Um conflito de ordem externa, que vai fazer que o universo grego se unificasse para conseguir compelir até aqui o invasor persa, e um conflito de ordem interna, onde as próprias cidades-estados da Grécia elas começam a lutar entre si. Essas lutas internas elas vão enfraquecer as cidades-estados e vão permitir a dominação macedônica. O primeiro conflito que vemos, então, são as guerras médicas.
e recebe esse nome por uma crença dos helenos, dos gregos, que os medos, os povos da região da Pérsia, fossem descendentes de Medeia, que era uma figura mitológica. Por isso, então, se batiza o conflito grego-persa com o nome de Guerras Médicas. A primeira fase, então, é o período do início da guerra. Essas disputas, elas vão se dar em função do imperialismo persa, que era governado por Dario, que buscava conquistar mais cidades. Então, ele avança em direção à Ásia Menor, que, por sua vez, já estava colonizada por uma série de polis gregas. Já no ano de 490 a.C., o Dario vai organizar um grande exército e ele vai enviar em direção a Atenas por represália, por Atenas ter patrocinado uma rebelião contra o Império Persa. As tropas de atenienses e persas, eles vão se encontrar na região de Maratona. E o que vai acontecer? Quando os persas eles anunciam o desembarque de suas tropas, as falanges atenienses imediatamente iniciam um combate e vão devastando as tropas persas, que se veem obrigadas então a bater em retirada. Cerca da metade do exército persa será destruído na Batalha de Maratona. Passado 10 anos, haverá então uma mudança de poder. O Dario morre e ele é substituído então por Xerxes, que irá fazer o maior exército do mundo antigo até então. Ele irá invadir não somente Atenas, mas todo o universo grego. Já então, na segunda fase, a primeira batalha deste período, ela será chamada de Batalha de Termópilos. Essa batalha, ela foi retratada no filme 300, onde os colegas já indicaram, né, o filme. E o que os gregos fazem, especialmente os espartanos? Eles vão reduzir a frente de combate e o objetivo era segurar o avanço dos persas. A estratégia espartana funciona até que o traidor se vende para os persas, avisando que haveria um caminho alternativo. Quando os persas começam a combater as tropas, Leônidas, um rei lendário, ele vai falar para os gregos voltarem para Atenas e organizarem um exército, enquanto que ele e seus 300 homens ficaram lutando e segurando o avanço persa. Eles lutam até a morte, mas o exército persa consegue avançar, mas mesmo assim houve tempo deles reorganizarem as tropas gregas. Eles vencem, invadem Atenas, mas a cidade estava vazia quando eles chegaram. Então, os atenienses, sabendo que não seria possível segurar, eles retiraram os velhos, as crianças, as mulheres e todos os tesouros de sua cidade e se retiraram para uma região fortificada. Daí eles vão reorganizar a resistência e vamos ter, então, no ano de 480 a.C., a Batalha de Salaminas. Essa batalha, ela foi uma batalha naval, uma batalha em águas rasas, que faz com que os navios persas, muito pesados, eles encalhassem em bancos de areia, e isso fez, então, sendo uma grande batalha e vitória ateniense. Já em 479 a.C., acontece a Batalha de Plateia. Será uma das últimas batalhas desse período, que expulsa então de vez o inimigo persa, o Xerxes, do território grego. A partir já da terceira fase, então a Pérsia já não é mais um inimigo no horizonte dos gregos, então vamos ter um período de expansão de Atenas. Os atenienses eles passam a conquistar regiões da Ásia Menor, interessados em fundos coloniais comerciais. E estas conquistas militares de Atenas, elas estão baseadas na chamada de Liga de Delos. E o que são a Liga de Delos? A Liga de Delos é uma organização que reuniu mais de 300 cidades-estados, né, da Grécia, que elas se uniram e cada uma dessas cidades pagavam impostos e enviavam produtos para a construção de um exército capaz de defender de possíveis invasores. E ela tem esse nome porque a sua confederação ela tinha sua sede localizada numa ilha que se chamava Delos, né? A Ilha de Delos.
Logo depois, então, da assinatura do Tratado de Susa, Susa é uma das capitais imperiais do Império Persa, os conflitos entre gregos e persas, então, eles se encerram. E como consequência, então, as guerras médicas, têm como consequência importante a unificação dos gregos frente a um inimigo em comum, que eram os persas, e essa unificação, ainda que momentânea, expressa pela Liga de Delos, faz com que o mundo grego, especialmente Atenas, ele encontre o seu apogeu. Era isso. Ok. Até deixa eu só dar um pitaco aqui. A Atenas, inclusive, encontra o seu apogeu a partir daí, até porque ela usa desses recursos, né, recolhidos entre os gregos, entre as cidades gregas, para o seu benefício. Né? E acaba-se aí construindo várias obras importantes, né, como o templo, a deusa Atena e outros com esses recursos de Delos, o que leva à ira de Esparta e o início da Guerra do Peloponeso aí, né, na sequência. Ok, gente, a equipe tem mais algo a dizer ainda, não tem? Tem a questão aí, sim. Mandem ver. Bom, agora vamos para o exercício, né, para consolidar aí a nossa aula de hoje. Bom, vamos aí começar com o exercício da UE, Universidade Estadual de Londrina. Então vamos lá com a leitura do exercício. Com a nova divisão da sociedade, qualquer cidadão poderia participar das decisões de poder. Apenas os escravos, os metecos, quando você estiver lá na tua questão, lendo tua questão, tenta pegar esses pontos-chave. Vai estar ali, ó, metecos. Já tem que associar aí com Grécia, com Esparta, com Atenas. Você já começa a pensar a partir daí para resolver a questão, né? Que está até ali estrangeiros. Não participavam das decisões políticas, pois ainda não tinham direito à cidadania. Aí vem ali a questão. Ao texto pode se associar. Como a gente está aí com o tempo aí um pouco corrido, vamos fazendo aí, vamos tentar aí uma interação aí. O pessoal que está assistindo a aula aí, qual questão que vocês acham que está correta? Oh, muito bem, hein? Já teve aí um ali que já respondeu já correta alternativa aí. Muito bem, mas vamos lá então, vamos ler as questões e ver por que a E está correta. Então vamos na alternativa A. Drácon e a expansão colonial em direção ao Mediterrâneo? Não, né, pessoal? O Drácon ali não foi bem assim, né? Não teve essa relação aí da expansão colonial, não está se falando nisso no momento. B. Solon e a militarização da política espartana? Não, também. A gente está falando ali, né, da questão dos metecos, né? Não tem a ver com Esparta. Alternativa C. Espetáculo e a helenização da Península Balcânica? Não, ali, ó, pessoal, como eu falei, quando a gente lê a questão, tá ali. Como eu enfatizei ali, apenas os escravos e os metecos. Metecos não tem a ver com ali a questão da Península Balcânica, a helenização. Não. Alternativa D. Péricles e a hegemonia cultural do Peloponeso, como o professor acabou de nos falar, isso daí vai vir depois, né? Vai ser outra questão. E daí a alternativa E, os silistenses e a democracia escravista ateniense. Sim, né? A gente está falando ali dos metecos, a questão da democracia ateniense, a toda aquela questão que já os meus colegas já falaram, a democracia escravista. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Então, está aí a resposta correta. Parabéns aí o pessoal que interagiu e acertou. E acho que é isso, né, pessoal? Do grupo aí. Sim, Walter, é isso. Acho que é isso. Uhum. Muito bem. Então, obrigado a atenção de todos. E boa sorte para o Enem aí, pessoal. Vocês são nossos colegas aí que vão dar as próximas aulas, que vocês vão gabaritar. Com certeza.
Valeu, gente. Valeu aí a apresentação, a síntese sobre a Grécia, né? É duro você trabalhar toda a Grécia e as principais ideias em 50 minutos. Obviamente é puxado, né? Eu só gostaria de lembrar aos alunos, assim, alguns aspectos que foram colocados pela, pela equipe aí que apresentou, dizendo assim, prestem muita atenção na hora em que vocês forem estudar a chegada dos dórios e ao impacto que os dórios causaram na Península Balcânica, né, ocupando ali, provocando inclusive a fuga das cidades para o interior, dando origem aos genos, né? Então esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante vem após esse momento, quando há a desestruturação das comunidades gentílicas, né? Como foi bem dito aí, na medida em que, de repente, os pater, famílias, acabaram se apropriando das boas terras, poucas boas terras que a Grécia disponibilizava, fazendo com que grandes parcelas de população ficassem empobrecidas exatamente pela condição complicada de poderem produzir, e aí endividando-se acabam saindo da Grécia, buscando outras terras, vão para o sul da Itália, vão para o norte da África, vão até para a região do Mar Negro, formando aquilo que é chamada de a Magna Grécia, é a segunda diáspora grega, né? Então, são aspectos centrais dessa primeira parte. E depois dessa parte da segunda metade, aí, evidentemente que sempre tem que se ter uma atenção grande com o período clássico da história grega, né? Claro que o período homérico aí também, Guerra de Troia, Ilíada, Odisseia, tem que se dar uma olhada, né? Tem sua importância, mas o período clássico, o período das cidades-estado gregas, né? E tudo que envolve, né, esse momento cultural e de racionalização, inclusive, né, do entendimento do mundo, das coisas, que começa já no arcaico, mas vamos assim dizer, se consolida no período clássico, é importante dar uma olhada, né, é importante estar atento. Né? E quero até lembrar aqui, assim, que se Clístenes foi o criador da democracia grega, Péricles acabou ampliando um pouco esses limites que ainda estavam presentes na própria democracia grega, no sentido de possibilitar mais gente de Atenas, evidentemente, de poderem participar da política através da chamada mistoforia. Mistoforia, quando o cidadão ateniense, filho de pai e mãe ateniense, cumpridor daqueles requisitos que foram postos antes aí, mais pobres, passam a ter um salário, um pagamento, né, para poderem participar das discussões na Ágora a respeito dos destinos políticos da sua cidade-estado, né? Quando, de fato, a democracia ateniense ela supera um pouco aquele aspecto de democracia escravista, em que só quem tinha escravos podia não trabalhar e ficar discutindo os destinos políticos da cidade. Né? Mas é isso. Valeu, gente. Parabéns aí pela apresentação. Não sei se mais alguém tem algo a comentar. Olha, gente, eu peço aí autorização ao pessoal aí da apresentação. Eu posso disponibilizar os slides para o pessoal, para os alunos, para que eles possam ter essa síntese em mãos? Pode, professor. Ok. João Gabriel, você que me perguntava, aliás, foi o João Gabriel. Eu vou disponibilizar. Agora, o problema, João, você é de qual turma? João Gabriel Rocha. Você é do 4º ano, né, João? Pois é. Então, 4º ano eu não tenho acesso às turmas de vocês, mas aí eu faço o seguinte, eu converso com a Márcia, a pedagoga, e peço para ela disponibilizar os slides lá para vocês também, tá bom? E para as minhas turmas eu disponibilizo no plano de aula aí essa síntese para que todos possam ter acesso, então. Beleza? Ok. Muito bem. Então, obrigado aí, gente. Viviane,
Matheus Andersen, Walter e Wilton, pela apresentação, pela síntese que vocês apresentaram aí sobre a Grécia, valeu aí. E agora eu passo a palavra, então,